Eu fiz uma gravação de um vídeo lá apresentando para vocês um equipamento. A gente vai passar mais detalhes daqui a pouquinho para vocês, mas a gente está falando assim a comparação da relubrificação manual e automática. Em um pedaço lá que eu falei, assim, quando a gente fala de lubrificação manual, só quem sabe a dificuldade é quem está aplicando o lubrificante, né? Então você tem que entrar, ter uma foto aqui, isso aqui até tá com espaço suficiente para entrar uma pessoa e tudo, tal. Isso aqui já é desconfortável, mas a gente tem situações muito piores do que essa aqui, quando os equipamentos são muito baixos, a gente não tem uma dificuldade de acesso aos pinos graxeiros, e toda essa dificuldade de ergonometria dificulta a aplicação do lubrificante necessário com o nosso equipamento. E muitas das vezes, quanto mais dificuldade nós temos, o operador, o lubrificador, ele vai fazer outras atividades mais fáceis e em detrimento daquelas que são mais difíceis. Isso aí é uma das dificuldades. Isso aí é uma verdade que acontece no campo mesmo. Caramba, eu tenho que entrar embaixo dessa máquina aqui e tudo, e pegar e lubrificar aquele pino graxeiro lá no canto, minha mão não dá, não entra, é grossa, é fina, é curta e tal, eu não consigo ter acesso, não dá para bombear direito, tudo. Então isso aí é uma certa dificuldade. Mas quando a gente tem, assim, uma programação e tem que fazer a lubrificação, mesmo assim, de forma manual, normalmente a frequência, o período entre as lubrificações são muito extensos. A gente vai lá, coloca uma quantidade de graxa, passa um tempão e depois a gente vai e coloca uma outra quantidade de graxa. Esse aqui é o cenário dessa primeira linha do gráfico aqui. A gente vai, coloca uma quantidade de graxa bem grande e depois vai passando o tempo, a lubrificação vai se perdendo e tal, e você pode até perder o filme lubrificante. Chegou o período de relubrificar, você bota mais uma quantidade de graxa grande e vai fazendo isso aqui e estabelecendo essa frequência. Isso aí pode ter uma falha muito grande na lubrificação, no método pelo método de lubrificação manual. Enquanto a lubrificação automática automatizada, ela diminui a frequência e a quantidade a frequência. Então, em vez de você lubrificar uma vez por mês a cada 45 dias, você lubrifica um pouquinho todo dia ou a cada 3 dias e você mantém um filme lubrificante. Então, tem vários benefícios, né? Essa imagem aqui tem uma bomba graxeira e uma lubrificação centralizada aqui, de forma automatizada. A gente vai ver mais detalhes desse sistema. Aqui, lubrificadores automáticos de ponto único. Então, a gente tem vários fabricantes aí, várias marcas de lubrificadores automáticos, e eles podem ser ponto único, ponto múltiplos, como eu mostrei para vocês lá naquele vídeo do Memoloop. Então você coloca o copinho aqui acoplado no bico onde está a entrada da graxa, e por um dispositivo de tempo em tempo ele vai pressurizando e vai lubrificando aqui. Alguns objetivos aqui. Em locais remotos de acesso restrito. Então, se você tem um equipamento longe pra caramba, ou muito alto, ou muito difícil de acesso, você pode colocar. Reduz o custo de mão de obra, então o lubrificador não precisa ir lá a todo momento para fazer a relubrificação. Permite uma lubrificação contínua ou periódica, por 3, 6 ou 12 meses. Reduz o consumo de graxa, aumenta a confiabilidade do equipamento. As aplicações normalmente são enrolamento, você pode utilizar para graxa ou óleo. Tem gente que acha que é só para graxa, mas você pode utilizar o lubrificante líquido também. Pouca variação de temperatura e vibração. O lubrificador automático copo de graxa. Então você tem alguns dispositivos. Aí, pessoal, você tem que estudar a característica. O princípio praticamente é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Aí vem o estudo daquele dispositivo que você está analisando junto com o fornecedor. Então você tem está estudando a possibilidade de um fornecimento, de um fornecedor, que ele tem a mesma solução, porém tem uma prestação de serviço de entrega mais rápida, de entrega melhor, o pós-venda dele, quando dá um problema ele está ali para te atender, a qualidade do produto também, mas a tecnologia para fazer a aplicação, tem uns que são por dispositivos elétricos, outro por mola, outro por gás, que a gente vai
vai ver. Então, cada um tem as suas particularidades. Aqui a gente tem o respiro, tem uma mola, a vedação de um orriga, a câmara do lubrificante, parede lateral cônica, pino graxeiro, aqui, pino graxeiro, vedação por orrive na base e plug do chuco. A gente aqui pode fazer a relubrificação. A mola funciona como um pistão, desloca a graxa. Então isso aqui, ele vai, por pressão mecânica, né? O fluxo é influenciado pela consistência da graxa quanto à pressão e temperatura. O atrito entre o pistão e a câmara varia. O atrito diminui com a descompressão da mola contra a balança do atrito. Então vai descomprimindo. A mola está pressionada, ela vai expandindo, vai diminuindo a pressão. O plug do fluxo aceita diferentes tamanhos de orifício e controla a taxa do fluxo de graxa. Volume normal de 60 a 532 gramas. Pressões de 2 a 65 psi. Pode ser reabastecido com pistolas graxeiras. Então aqui você vem com a pistola aqui e é reabastecido. Bem prático. Esse aí é esse copo de graxa aqui. Esse aqui é por gás. Então, enquanto esse aqui a lubrificação é por mola, esse aqui é por gás. Você tem um gás aqui, quando você arrebenta esse anel, você quebra isso aí, gera uma reação química e gera uma pressão. Tem casos de que tem... Não estou falando da marca, não estou falando de uma marca específica, mas tem algumas marcas aí que utilizam essa técnica aí do gás e aí dá muito problema, que o gás começa vazando, aí diminui a pressão, diminuindo a pressão, diminui a capacidade de lubrificação nos pontos. Então, fique atento aí para, se você for utilizar um lubrificador automático com essa técnica, com esse método de aplicação por gás, para ver se ele realmente consegue entregar aquilo que promete para você, que é o lubrificante no momento certo lá e na quantidade certa, né? Senão pode comprometer. O injetor ativado por um parafuso que rompe o tubo de plástico. Então, isso aqui, ó, o anel, ponto de quebra, vedação, esfera de ativação. Aí a solução eletrolítica, tem um pistão, a câmara do lubrificante, rosca de conexão e a tampa para não deixar vazar aqui. Você tira a tampa e instala aqui no ponto a ser lubrificado. Uma fita galvanizada é exposta em uma solução eletrolítica. O gás é produzido, nitrogênio ou hidrogênio. O diafragma com gás empurra o pistão que desloca o lubrificante. Então aqui, ó, solução eletrolítica, empurra esse pistão aqui, ó, tá vendo? Aqui teve a reação eletrolítica, o pistão é pressurizado e empurra para baixo. Taxa de fluxo de 0,1 a 1 grama por dia. Baixa pressão de deslocamento, de 2 a 3 psi. A pressão atmosférica influencia. O gás de hidrogênio é inflamável e tende a vazar. Aí é aquilo que eu falei com você. Tamanho de 110 a 400 gramas, que é o tamanho do recipiente, que pode ser de 110 gramas até 450 gramas. Lubrificador automático de deslocamento positivo. Então, a gente tem aqui praticamente aquele que a gente, né, não é dessa marca, é uma outra marca, né, Poemo, mas a tecnologia é semelhante. A bomba ou pistão controla o fluxo de óleo ou graxa, independente da resistência. O risco de excesso de lubrificação não é sensível às mudanças de temperatura do ambiente de vibração. Pode ser desativado temporariamente, gera pressão de até 350 psi, isso aí é uma pressão muito boa, funciona com bateria ou pilhas, ou corrente contínua, né? Corrente alternada. Reutilizável, reservatório transparente, capacidade de múltiplos pontos. Então, é aquilo que a gente tinha falado. Eu vou apresentar para você mais coisas ali daqui a pouco.